Elas são um retrato da desigualdade brasileira e estão espalhadas por todo o país. Nestas comunidades, a população não teve outra saída a não ser desbravar morros, áreas de encosta e de difícil acesso. E é só olhar uma imagem assim para dar nome a esses tipos de moradia e constatar que as favelas tomam conta de cada vez mais espaços por aí. Os dados são relativamente antigos, de 2010. De acordo com o último censo do IBGE, pelo menos 11.400.000 pessoas moravam nos chamados aglomerados subnormais. 11 anos mais tarde, projeções não oficiais apontam que esse número pode ter aumentado e muito. Só para se ter uma ideia, a Rocinha, a maior favela do país, teria quase 26 mil domicílios, seguida do Sol Nascente, no Distrito Federal. Olhando para a questão das comunidades, né, das comunidades, né, dos aglomerados, né, subnormais, nós observamos que há uma provável incidência maior dessas desigualdades. As populações que vivem nessas localidades são mais propensas a maiores taxas de pobreza, né, a estarem nos estratos menores de rendimento, estarem mais desprotegidas, né, do ponto de vista social e econômico. Quem vive nessas regiões geralmente não tem acesso nem ao básico. Direitos fundamentais garantidos no artigo 6º da nossa Constituição são constantemente violados. Isso inclui acesso digno à saúde, à educação e ao saneamento, por exemplo. Esses direitos, eles são inalienáveis, significa que eles não podem ser negociados, eles são irrenunciáveis, a gente não pode negar o próprio direito e eles são imprescritíveis, quer dizer que esse direito ele não perde o seu valor no tempo. Mas quando a gente vai olhar para a realidade das periferias no Brasil, a gente vê que o cumprimento, a efetivação desses direitos é uma realidade muito distante do que consta na letra da lei da Constituição Federal. Se a gente fosse fazer uma analogia em termos bem simplificados, é como se a violação de direitos, a gente pode comparar uma trama de tecido, né? O que faz um tecido é uma trama, é um emaranhado. Então, você não pode garantir um direito essencial enquanto outro direito essencial está sendo violado. Mas, afinal de contas, o que significa o termo favela? No bom português, a palavra representa toda e qualquer ocupação irregular de áreas que não são recomendadas para moradia. Favela é também o nome de uma planta altamente resistente típica da Caatinga. O processo de favelização, no entanto, nos remete a fatos históricos. As primeiras favelas surgiram ainda no século XIX, após o fim da Guerra de Canudos. Tornaram-se ainda mais visíveis na década de 1950, com o avanço da industrialização. Quando o homem do campo foi substituído pela máquina, houve o que conhecemos como êxodo rural. Sem condições de bancar um aluguel ou uma casa própria, essas pessoas invadiram terrenos não regularizados, construindo casas improvisadas. Aqueles que resistiram voltaram, mas não tinha espaço para eles na sociedade. Não só aqueles que voltaram de Canudos, mas aqueles que sobreviveram à escravidão, aqueles que sobreviveram à Guerra do Paraguai, à luta contestada. Então, esses sobreviventes, né, foram para esses espaços denominados favelas. Todas as vezes que você fala favela, você quase sempre está localizando um espaço de marginalidade, um espaço de violência, um espaço de não convivência ou um espaço onde a vida, né, tem uma dinâmica diferente daqueles outros espaços urbanos. É por essas e outras que a palavra favela tem sido substituída por comunidade. Mas é importante dizer que nem sempre esse conglomerado habitacional está em regiões periféricas. O conceito de centro e periferia é um conceito da sociologia, e nós da ciência política trabalhamos também para dizer que o centro é o desenvolvido e a periferia é o menos desenvolvido, é o pobre, mas esse conceito hoje nós temos que entender que ele não explica a sociedade que nós vivemos. Se você pega os condomínios de luxo hoje no Brasil, todos eles estão nas periferias, né? Claro que eles estão cercados
eles estão protegidos, inclusive protegidos dessa população pobre, marginalizada, que está na periferia. Quando o assunto é distribuição de renda, os dados são alarmantes e o Brasil é considerado um dos mais desiguais do planeta. Segundo o Banco Mundial, o país está em 9º lugar na lista das piores nações. O ranking escancara as diferenças e mostra a necessidade urgente de uma mudança nas políticas públicas voltadas para as pessoas mais pobres e menos favorecidas. A gente sabe que nas periferias existe um movimento, vários movimentos, que é feito pelas próprias pessoas que estão nas periferias para garantir desses direitos. Só que a máquina estatal, né, o Estado precisa estar voltado para isso também. Garantir a efetivação das políticas públicas que já existem e a construção, né, de forma integrada dos equipamentos públicos, né, para a construção de novas políticas é essencial para a efetivação e a garantia desses direitos. A questão da pobreza, né, da desigualdade, não é uma questão apenas dos aglomerados, né, dessas localidades. A desigualdade é uma marca estrutural da sociedade brasileira. E por ser uma marca estrutural, ela abrange diversos segmentos, né, da nossa sociedade e que, enfim, são objetos aí de estudos, né, e de avaliações de políticas públicas para que a gente possa minorar, né, essa incidência elevada da desigualdade. Né? Morador de comunidade periférica com orgulho. Há 54 anos, seu José vive na Rocinha. A Rocinha, para mim, representa confiança, felicidade. É morar com os iguais, é conviver com a igualdade. O aposentado coordena o grupo Rocinha Sem Fronteiras, um espaço de fala e principalmente de luta. Nosso objetivo é se informar para informar, porque nós acreditamos que os moradores informados puderão lutar pelos seus direitos. Nas reuniões, os moradores expõem os problemas enfrentados na área. Eu não dependo do transporte, porque eu sou aposentado. Mas eu estou aqui representando um monte de mães que querem levar suas crianças para a escola e têm a maior dificuldade. A gente acorda com o pé dentro da lama, porque a casa é em cima de vala. Situações semelhantes que só mudam de endereço. Em Alter do Chão, a 30 quilômetros de Santarém, no Pará, Maria Eulália já passou por muito perrengue. Moradora da periferia desde que nasceu, a jornalista lembra a infância de dificuldade, inclusive para ir à escola. Quando eu completei o ensino fundamental 2, meus pais tomaram a decisão de eu ir estudar a Santarém. E então todos os dias eu saía aqui de casa e enfrentava essa distância. Acordava às 4h30 da manhã e pegava o ônibus das 6. Há muitas pessoas falavam, mas por que vocês acordam 4h30 e tudo mais? É muito cedo, dá de vocês acordarem um pouco mais tarde. Só que nós tínhamos um pequeno impasse, porque o ônibus ele circulava em toda a cidade, porém era muito lotado. Então quem queria ir sentado para descansar mais um pouquinho tinha que subir até o bairro Novo, uma certa parte aqui de Alter do Chão, para pegar o ônibus vazio e poder ir sentado. Problemas que vão muito além da escassez do transporte. Morar numa periferia não é romântico, né? É um desafio cotidiano. Quando nós dialogamos com pessoas que vivem esse cotidiano, elas falam de uma batalha travada diariamente, né? Há esperança, mas muitas vezes também há desespero dessa população. Pensando em dar voz aos moradores de algumas comunidades, nascia há 20 anos a Agência de Notícias das Favelas. O projeto foi idealizado pelo André, que queria ser missionário na África, mas descobriu que por aqui a situação era tão crítica quanto a dos africanos. Nós percebíamos que muitas pessoas muitas coisas estavam acontecendo no dia da favela, e o que se ouvia falar do lado de fora era só violência, e às vezes muitas coisas boas estão acontecendo e a gente só ouve falar de violência. Então a Agência de Notícias das Favelas tem como objetivo amplificar a voz daqueles que nunca tiveram voz. Primeira agência do tipo no mundo, a ANF foi ganhando espaço e está em vários cantos do país. Em Salvador, o Paulo é um dos colaboradores. Nós temos participação de colaboradores
de diversas formações, desde advogados, professores, profissionais da área de construção civil, administração, porque o objetivo da INF é a democratização da comunicação. Entendendo isso que cada ser humano, cada cidadão, ele pode ser protagonista, né, da sua história e ele ser o porta-voz, a ponte do que acontece na sua favela. Então, essa forma de lidar com a diversidade, com a pluralidade, me deixa entusiasmado a cada novo desafio que a gente entende a enfrentar. Quem também exerce um papel de destaque nas comunidades é a Central Única das Favelas. Criada há 22 anos por jovens que queriam acabar com a desigualdade e fazer com que a vida de moradores desses territórios fosse melhor a cada dia, a CUFA hoje está presente em todo o Brasil e em mais 17 países. A ideia veio de promover desenvolvimento, de promover agenda positiva e principalmente de projetar a favela como lugar não só de carência, de violência, de tragédia, de coisas ruins, mas principalmente de potência, porque nesses lugares, né, existem pessoas que trabalham, que produzem riqueza, e as favelas, antes da pandemia, elas produziam 119 bilhões em poder de consumo. Isso corresponde ao PIB do Paraguai, da Bolívia juntos e do Uruguai sozinhos. Então não estamos falando somente de um território que emana problemas, mas também de um território que trabalha, que produz riqueza, que carrega o país, que produz muitas soluções. Em tempos de pandemia, várias outras iniciativas têm sido desenvolvidas. Uma delas, o Mães da Favela, ganhou o apoio de cantoras famosas. O projeto traz auxílio a milhares de mulheres. Essa é uma homenagem às mães brasileiras, guerreiras, lutadoras de todas as favelas do Brasil. Mãe da favela, leoa guerreira, protege a família sua vida inteira. Mãe da favela, preta, branca, índia, pobre, forte, mulher brasileira. Mãe da favela, partilha, mistura, alimenta a cria, não marca bobeira. Mãe da favela, de cabeça erguida, com muito orgulho, mulher brasileira. Nesse momento de pandemia, nós desenvolvemos o programa Mãe da Favela dentro da grande ação da CUFA contra o vírus, né, percebendo que nesse momento de pandemia as favelas eram mais sacrificadas, já que as pessoas da favela que estão carregando o país nas costas, porque elas não tiveram nem direito a ficar em casa, né, a pessoa que trabalha a massa hospitalar, o rapaz que carrega o lixo, a menina do caixa eletrônico, o papai do posto de gasolina, as pessoas vêm desses territórios. E outra parte da favela não pode ter isolamento social, porque ela está isolada socialmente de direitos. Então a gente lançou neste momento, né, apesar de todos os projetos que a gente tem na área cultural, esportiva, desenvolvimento econômico e empreendedorismo, mas nós estamos centrados agora na área da retomada econômica, a partir de ações emergenciais, mas também de projetos e criações de empresas que dividem lucro com esses territórios. Os favelados também são gestores e não somente consumidores. A Beatriz é uma das beneficiadas. A moradora da Rocinha, que tem filhos em idade escolar, também ganhou um chip de celular para que as crianças não perdessem aulas durante o isolamento. Foi de muito importância porque ajudou os meus filhos a acompanhar as aulas online, que eu não tinha como, né? Eles estarem assistindo por falta de internet. E aí eles começaram a acompanhar as aulas direitinho. E também eu tenho uma filha que não mora no Rio e deu também para fazer chamadas de vídeo para matar a saudade dela, dos netos. E tem sido muito bom a CUFA aqui na Rocinha, porque ajuda, né, as mães com cesta básica, além do chip e outros projetos para as crianças, né, poderem sair um pouquinho desse nada que tinha para fazer, né? Agora tem um esporte, tem lazer, tem música. A gente faz um rápido intervalo e volta em instantes. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira fala sobre os inúmeros desafios enfrentados por moradores de cidades periféricas. Não saia daí. Um Brasil de periferias que trazem histórias de um povo batalhador, engajado em movimentos sociais, interessado em arte e cultura. Nesses lugares tão marcados pela diversidade, não faltam desafios para a população. Para muitos, qualidade de vida é ter sossego, é poder sair para trabalhar e voltar para casa em segurança. Em Restinga, bairro da Zona Sul de Porto Alegre, Bruna foi assaltada 2 vezes. Foi bem ruim, uma sensação de impotência. Tive que entregar meu celular. E
não tive muito o que fazer. Tanto que eu liguei para a polícia, eles disseram que não podiam fazer nada, a não ser que eu desse e fizesse um BO, que aí sim eles iam poder investigar e tal, né? Diante que a gente não pôde contar com nenhum policiamento naquele momento. Então é bem complicado, né? Segurança que nem sempre chega às periferias. A violência está relacionada a fatores estruturais e sociais. A segurança, ela vem também da garantia de equipamentos sociais bem instalados, que funcionem, né? De assistência social, educação, saúde, espaços de lazer para a juventude, além de, enfim, né? Evidentemente, a garantia de oportunidades de emprego, porque a partir disso, a gente sabe que a violência nas cidades urbanas, né? Como são a maior parte das cidades de capitais e regiões metropolitanas no Brasil, a violência ela acaba sendo um reflexo dessa ausência de estrutura de equipamentos sociais. A conta é clara e inversamente proporcional. Quando o número de empregos cai, o índice de violência sobe. Isso se reflete de forma negativa em toda a sociedade. O que marca a vida das pessoas que estão nesses espaços é a irresponsabilidade e a falta do Estado. Então, isso nós não vamos resolver, os desafios não serão superados, mesmo que essas comunidades estejam as mais organizadas possíveis, elas não vão superar esses desafios sozinhas ou isoladas. Melhorar as estatísticas depende de ações do poder público. É preciso dar dignidade aos moradores de regiões periféricas, promover o trabalho, oferecer assistência social e contar com um policiamento preparado. Pensar um policiamento, né? Pensar uma polícia que tenha legitimidade nessa comunidade, que a comunidade confie nessa polícia, então possibilidades de policiamento comunitário, a polícia que efetivamente respeite os direitos humanos dessas pessoas, desses moradores, e a partir disso, então, a segurança como um todo, né, a sensação de segurança e os índices que acabam medindo essa sensação, eles vão acabar melhorando. E aí a gente está falando de segurança pública baseada em evidência, né? Isso não é achismo, isso não é uma teoria sem fundamento. Onde o tráfico de drogas se faz presente, a violência fica evidente. Nessa guerra sem fim, moradores e crianças inocentes muitas vezes são as maiores vítimas. Alguns especialistas acreditam que é praticamente impossível acabar com o mercado ilícito de entorpecentes. É aí que entram as operações planejadas para enfraquecer a estrutura financeira das organizações criminosas. Esses tipos de ações são muito mais eficazes, eles acabam desestruturando organizações. Claro, o tráfico não vai acabar, mas na medida em que ele está menos estruturado, a gente vai ter, então, um armamento, né, uma chegada de armas menos letais. Enfim, a gente acaba, em alguma medida, sufocando essas organizações por outras ações que não são ações do confronto direto, que a gente sabe que não resolve e vitimizam muitas pessoas. Os moradores das periferias geralmente lidam com outro problema, a violência policial. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que mortes desta natureza cresceram 6% no primeiro semestre do ano passado, no comparativo com o mesmo período de 2019. São mais de 3 mil vítimas, né, nesse primeiro semestre de 2020, que a gente, infelizmente, não pode dizer que foram vítimas ao acaso, né? Porque a gente já está há muito tempo falando que violência policial não resolve e que esse tipo de conflito só piora a situação e, ainda assim, ele continua acontecendo. Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o projeto piloto Em Frente Brasil atua com um conjunto de ações de prevenção e repressão policial. Ele está em fase de avaliação em municípios de 5 estados brasileiros. A ideia é criar um programa nacional ainda este ano. Cada comunidade enfrenta dificuldades próprias. Uma transformação só é possível quando se conhece bem a realidade de cada área. Cada comunidade tem que ser entendida na sua dinâmica. Não dá para eu resolver um problema de uma comunidade periférica no Distrito Federal e querer aplicar a mesma dinâmica para Goiânia ou para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. A educação ainda é a melhor arma para o combate à violência. Em Belém, o projeto Cineclube Terra Firme resgata e transforma a vida de adolescentes vulneráveis por meio da arte, da cultura e do lazer.
Foi justamente em combate ao extermínio dessa juventude preta periférica que surgiu o projeto em 2015, logo após uma grande chacina em novembro de 2014, intitulado Juventude Preta Periférica do Extermínio ao Protagonismo. Inicialmente, o projeto articulou com diferentes coletivos culturais do bairro e articulou a produção cultural com as escolas públicas da região. Cinema, educação, teatro, dança e poema. Hoje eu só quero ser feliz. Eu vou jogar fora tudo aquilo que deixa a minha vida por um triz. Hoje eu só quero fazer poesia, olhar para o próximo e desejar bom dia. Das manhãs que eu acordo com o espírito de artista, porque da minha felicidade eu sou protagonista. Eu sinto forte sentimento de alegria no peito, e o dia de hoje nem precisa ser perfeito, só quero que a minha felicidade transborde por toda a cidade. Que meu sorriso te alcance, então se dê essa chance. É que eu tenho sonhos diversos. E hoje eu vou dar um grande salto, porque eu sou a menina que sonha alto, que transforma tudo em versos. Também no Pará, Natasha coordena o Poame-se, grupo que discute poesia e literatura afro. Eu trabalho com meninas e mulheres, algumas da mesma idade que eu, algumas mais novas e outras mais velhas. A gente trabalha incentivando e potencializando o dom poético, literário, com o intuito de valorizar a nossa identidade afro e também de resgatar a questão da autoestima e ressignificar algumas opressões que nós meninas pretas da periferia sofremos. Já na Bahia, esta professora aposentada abriu uma creche e uma escola na periferia de Salvador para atender a crianças de até 5 anos. Mãe Nildete, como é conhecida na comunidade Alto de Coutos, tomou essa decisão depois de visitar uma família. Encontramos um barraco de zinco, esgoto a céu aberto, uma mulher grávida, várias crianças pequenas dentro de casa, e a gente viu o estado de calamidade mesmo. Aí perguntamos onde estava o marido, na cadeia, e como ela fez o filho, na cadeia. Com pouco recurso, ela acolheu as crianças na própria casa. Hoje se faz presente na vida de quase 200 meninos e meninas. São crianças com pais ou mães drogados, muitos não são nem pai nem mãe de verdade, que passam por situação de miséria mesmo. Miséria, violência e falta de saneamento básico. No Sol Nascente, na periferia do Distrito Federal, Sandra reclama do descaso. A situação é muito precária, a gente não tem água, não tem luz, não tem esgoto, lixo aqui não passa lixeiro para pegar os lixos da gente. Então a situação da gente é muito precária. Perto de Sandra, no mesmo bairro, um trabalho de formiguinha. Há 15 anos, Margarida se tornou o braço direito de muitos pais que não tinham com quem deixar os filhos enquanto trabalhavam. Ela fundou a Associação Despertar Sabedoria. Nós lutamos para criarmos nossos filhos dignamente, educá-los e para que eles tenham uma escola para estudar, um caminho adequado a seguir. Milhares de crianças já foram beneficiadas. O espaço se mantém graças às doações. Margarida também dá aulas de reforço para quem está com dificuldade nos estudos e se orgulha de ajudar na formação de jovens da comunidade. Eu hoje me sinto com a missão um pouquinho cumprida, na qual eu fui escolhido a estar aqui. A missão de ajudar, servir, compartilhar, estar presente na vida dessas pessoas que são da nossa comunidade Sol Nascente, cidade Sol Nascente e aqui o trecho 3 principalmente. No próximo bloco você vai conhecer projetos que incentivam a cultura, a educação e o empreendedorismo em regiões periféricas. A gente volta já. A movimentação nas periferias começa logo nas primeiras horas do dia. Uns acordam cedo para trabalhar, outros para empreender. No Brasil, 50% das mulheres empreendem por necessidade. Mais de 70% das empreendedoras não têm CNPJ. Quase 60% dos desbancarizados, as pessoas sem conta bancária, são mulheres. E mais de 80% das afroempreendedoras não têm capital de giro para manter seus negócios funcionando. Empreender nessas áreas é um ato de resistência. Em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a Ludmila fundou a Empoderamento Contábil, startup que ajuda mulheres a impulsionar os pequenos negócios.
Sou contadora e por mais de 10 anos eu saía da periferia todo dia para estudar e trabalhar nas áreas nobres do Rio de Janeiro. E enquanto eu atravessava a cidade, eu percebi a necessidade que as empreendedoras daqui tinham e têm de receber informação e treinamento de qualidade, numa linguagem descomplicada e acessível à nossa realidade periférica. A empresa é a primeira de impacto social do país, com foco na gestão financeira em regiões periféricas. Em 3 anos, a gente já impactou com conhecimento mais de 2.000 pessoas. Realizamos mais de 30 eventos gratuitos, presenciais e online de forma independente. Atendemos diretamente mais de 30 clientes com consultoria online, humanizada, numa linguagem descomplicada e com um preço acessível à realidade periférica. Há 2 maneiras de empreender, por oportunidade ou por necessidade. Nas periferias, a segunda opção é a mais comum. Em Salvador, Karine ajuda a estruturar negociações. No empreendedorismo, o termo pitch é usado quando se quer apresentar de forma atrativa uma determinada proposta aos investidores. Em algumas comunidades, há quem faça isso há anos. Quando eu imagino você na frente do investidor, parece algo muito afastado. Mas quando a gente literalmente explica que esse também é o nome da técnica que o baleiro e a baleira usa quando entra no ônibus para poder vender o seu produto, você aproxima aquela realidade. Quando mais a gente aproximar a realidade, né, a gente vai entender essa diversidade cultural e o quanto isso é incrível pra gente, né? O projeto já impactou a vida de mais de 600 empreendedores periféricos. O sonho da Karine é fazer com que a proposta chegue a todas as comunidades brasileiras. Criar uma cana em cada periferia nada mais é do que valorizar o conhecimento que existe naquela periferia e, logicamente, trazer, né, para que outras pessoas vejam. Né? Eu não tenho certeza que a gente tem muita coisa criativa, muita coisa sendo criada por aí, a gente só não tem a visibilidade de conhecer. Então que tal a gente se dispor, a gente se abrir a conhecer essas múltiplas diversidades, lógico que cada um com sua especificidade, mas também entender que dá pra gente trazer inovação que não é um carro voador, é simplesmente um novo olhar sobre um problema que ele é antigo. Agora você vai conhecer o coletivo Mães da Periferia. O movimento foi criado há 1 ano e meio em Porto Alegre para levar bem-estar às famílias de baixa renda. As ações vão desde a doação de cestas básicas até a contação de histórias para as crianças. Há ainda oficinas para ensinar mulheres a fazer e vender sabão como alternativa de renda. Começamos a realizar atividades de doação de cesta básica, vestuário, roupas de cama, produtos de higiene, livros, materiais escolares, na vontade, no intuito de conseguir melhorar a qualidade de vida, né, das crianças, das mulheres que habitavam aquele espaço. 12 mulheres trabalham como voluntárias, 3.000 famílias já foram beneficiadas. O projeto é referência na região. Um centro cultural deve ser construído no Morro Santana. A ideia do Centro Cultural das Mães é gerar um espaço acolhedor e um espaço que traga diversidade para a comunidade, que traga acesso ao conhecimento e à cultura às nossas crianças, porque quem vive em território periférico tem conhecimento que a cultura dificilmente chega até nós, dificilmente chega até as nossas crianças. Aumente o volume porque a cultura hip hop é o som e também a cara das periferias. No bairro de Olaria, em Belo Horizonte, a música ensina valores e transforma a vida de jovens. A gente vem trabalhando, né, discutindo ações sociais nas periferias e o principal objetivo é dos demais, né, das demais organizações culturais, disseminar cultura para os nossos, ter formação para os nossos também, capacitação, né, cultural e artística e política também, que a gente precisa também. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!